Mas vamos voltar. Você vai ouvir agora o que disse a diretora do DHPP sobre provável motivação para a tentativa de morte que fizeram contra o Tenente Pimentel da Rota, que é irmão da Eloá, que foi morta pelo Lindenberg. Vamos ver o que a doutora Ivalda disse. Nós começamos já no sábado, né, quando aconteceu, no dia 27, já buscando as imagens, para tentar ali entender, né, o que foi ali e quem participou. Então, como já é de conhecimento, nós identificamos, né, aquela moto que foi localizada logo depois. Nós tínhamos no começo ali um Logan, que não sabíamos quem estava conduzindo, que não foi possível identificar, um Logan que também foi encontrado depois já na região leste, já lá numa garagem, ali num estacionamento. No domingo, duas pessoas foram presas temporariamente. Nós já conseguimos, então, um mandado de busca e apreensão para a casa deles. E o mais importante, a autorização judicial para acessar o telefone, que está sendo muito importante para nós aqui, a extração dos dados do telefone desses dois, que, embora não tenham participado ativamente, né, eles agem antes e depois, porque eles são amigos, então, do Golias, do Hércules. É o Hércules que é conhecido na região como Golias ou Peruca. Ele tem esses dois apelidos, né? O Hércules, ele acaba, juntamente com a companheira dele, eles deixam São Paulo. Eles fazem aí um trajeto Taubaté, Peruíbe, talvez Itanhaém, não está muito certo ainda. E a gente não, de verdade, nós temos só informações assim de que ele teria saído do país. Que caminho ele fez, a rota, por onde ele foi, nós não sabemos. A investigação do DHPP não tem isso ainda. Nós estamos, então, hoje aqui, pedindo novos mandados de busca, mandados de prisão, porque a gente precisa, para não se perder na investigação, porque é uma investigação bem complicada, a gente precisa focar naqueles que a gente consegue alcançar, né? E foi isso que aconteceu, que é o condutor da moto, que foi informar, aquele que abandona a moto não participa da ação. Ele é pago para abandonar a moto, que está detido, está preso temporariamente. E é ele que aponta, né, as pessoas que ele, embora não saiba nome, reconheceu por foto, e ele afirma que foi. Então, o apelido era o Nego Zoom, que conduzia a moto da ação e que na garupa estava a pessoa que ele reconhece como sendo o Hércules, o Golias ou o Peruca. Olha que interessante, detetive Alan. A semana passada eu disse, falta saber quem é o motorista da moto, o piloto da moto vermelha, o motociclista. E agora a doutora Ivalda traz a informação que é o tal do Nego Zoom. Então era o Nego Zoom pilotando a moto, quem estava na garupa era o Hércules, do apelido Golias ou do apelido de Peruca, só que tem um detalhe, o Nego Zoom, ele confrontou a polícia militar, ele confrontou a Rota agora esses dias e ele foi morto. Mais um. O Nego Zoom não tem mais como ser ouvidos. Eu queria colocar algumas imagens do local aonde o Nego Zoom foi localizado através de uma denúncia anônima. Ele teria feito o quê? Ele teria enfrentado os policiais e se deu muito mal. Ele se deu muito mal e, eventualmente, acho que nós temos algumas imagens do local. A gente vai tentar localizar. Nós temos, vou ver se a gente consegue localizar, mas tudo bem. Mas o Nego Zoom enfrentou e o Nego Zoom morreu. Ou seja, em tese, nós temos o piloto da moto, o Nego Zoom, e o Hércules, que está foragido. Mas eu queria que você continuasse a ouvir o que a doutora Ivalda disse do DHPP sobre outros envolvidos no atentado contra o tenente Pimentel, oficial da Rota. Vamos ver. Agora, para onde eles foram, né? Quem mais deu um apoio aí, vamos chamar logístico, para a fuga, a gente está
trazendo para ser ouvido. Já falamos com familiares, né? Tanto dos que estão detidos, como de um outro que a gente está também buscando, que é o dono de um Fox vermelho, que foi localizado na semana seguinte, né, à ação, o que ocorreu lá com o policial militar Pimentel. Esse carro acompanhou o Hércules quando ele deixa São Paulo, e depois esse carro vamos chamar assim, ele é abandonado. Ele fica na Zona Leste, próximo ao Clube Corinthians ali, aberto e abandonado. É muito estranho isso. E pelas pessoas que nós chamamos para ouvir, ele ficou ali 3 dias daquele jeito. É realmente uma situação estranha. Mas a gente está ouvindo as pessoas e, na verdade, a gente está também dependendo de algumas provas técnicas para a gente, então, deslanchar, né? Vamos falar assim, caminhar, avançar com essa investigação. Mas, por enquanto, nós temos como o atirador, executor, o Hércules, até por conta de um reconhecimento. E, agora, se tem mais alguém envolvido, porque a investigação pensa, tem mais alguém acima do Hércules, né? Que é o mando, ou quem fez tudo isso? O que nós sabemos é que o Logan também, ele aparece no radar, né? Lá de São Caetano do Sul, já desde meados de fevereiro, que ele está rodando por lá. Até porque é um carro com placa, com proprietário, que mostrou para a gente que já vendeu esse carro, mas não transferiram, tem a comunicação de venda. É um carro, como a gente, no jargão aqui, a gente costuma falar de NP, que é aquele não pago, né? A pessoa vai usar, multa, não paga nada e fica rodando, mas não é um carro com queixa de roubo. Então, a gente está chegando nisso. Algumas perícias nossas retornaram, em especial, né, no caso do que abandona o carro, a moto, ele não tem participação, mas nós chegamos nele através de uma prova técnica, né? Ele não tinha como negar. E depois confrontamos com as imagens. Então, ali não tem. Tanto que ele fala mesmo que foi ele que ofereceram R$500, mas só pagaram 100, para ele sair com a moto e abandonar longe. Ele não vai muito longe, até porque ele não sabia pilotar direito a moto. Então, você vê, nesse momento, Joel, tem um certo aí, vamos chamar, se eles tudo muito bem planejado, o abandono da moto não foi feito meio no improviso. Sei. Porque ficou muito próximo e com vestígios, né, de quem estava conduzindo e andando naquela moto. Olha, doutora Ivalda, ela fala também sobre a importância do sistema de monitoramento de câmeras de São Caetano do Sul, que chama de Smart Sanca. Aqui em São Paulo é Smart Sampa. Lá em São Caetano do Sul é o Smart Sanca. Vamos ver o que ela falou da importância desse sistema de monitoramento para esclarecimento de boa parte desse crime que aconteceu contra o oficial da rota. Acompanharam, né, viram a rotina, né, da vítima, e aí e aquela abordagem é muito ousada ali, né, muito próximo, à luz do dia, né, numa cidade ainda que nós sabemos já há muito tempo que ela é extremamente monitorada. Nossa. São Caetano, com criminalidades desse tipo, muito baixa, né, de parar no farol e atirar em alguém, ela não está, a própria comunidade não está acostumado com esse tipo de abordagem. E aí, a vítima ainda é um policial militar que atua na rota. Claro. Então, foi de muita ousadia ali. E todo mundo viu, né? Não foi um crime difícil. Não chegar nos autores, tudo bem, mas investigar a dinâmica não foi difícil, porque está tudo filmado, está tudo monitorado. Desde antes, né, quando eles se reúnem ali, sai um cara do carro, do Logan, vai na garupa da moto, que agora sabemos é o Hércules, né, Golias. Então, ficou muito, a gente diz fácil, não, tem muitas imagens, muitas provas para direcionar a nossa investigação, e foi isso que foi feito. Olha, pessoal, uma coisa clara que você pode verificar
quando aconteceu o caso com o tenente da Rota, rapidamente a Polícia Civil conseguiu localizar a moto vermelha, conseguiu localizar o Logan branco, conseguiu começar a prender. Por quê? Por causa de monitoramento de imagens. E olha que interessante, você sabe, um dos nossos patrocinadores no canal Na Cena do Crime está aqui, ó. É a maior empresa de monitoramento colaborativo de imagens, a CoSecurity. Só aqui em São Paulo, para você ter uma noção, são 12 mil câmeras particulares que fazem todo esse monitoramento. Quero que você entenda. Nós temos as câmeras públicas e nós temos as câmeras particulares. A pioneira nisso, em câmeras particulares, é a CoSecurity. Você que roda em São Paulo, você que anda em Curitiba, você que está nos assistindo e é do Rio de Janeiro, você verifica esse totem azul com essa luzinha vermelha, são 3 câmeras que são linkadas ao Smart Sampa e a outros sistemas que fazem o quê? Com que as câmeras da CoSecurity reconheçam imagem das pessoas para saber se a pessoa é procurada ou não e reconheça também placa de veículo e de moto para identificar se aquela moto é roubada ou não. Ou seja, câmeras colaborativas particulares e públicas, detetive Alan, é o grande... é a produção de prova e a prisão de criminosos. Olha, você que tem receio no seu bairro, na sua casa, em frente ao seu condomínio, em frente ao seu comércio, em frente à sua empresa, contrate o serviço da CoSecurity. O preço ele é muito convidativo. Você vai estar protegendo muito, elevando, melhorando o nível de segurança da sua rua, mas sabendo que você tem milhares de câmeras da CoSecurity trabalhando em conjunto. Aconteceu um crime no lugar, o criminoso começa a andar, correr de moto, de carro, de bicicleta, ele é capturado pela CoSecurity. Isso mesmo. Você pode ver que cada vez mais no canal a gente vem trazendo casos reais que, né, pegam ali imagens da CoSecurity, tem se tornado um padrão ali, pelo menos na defesa ali e proteção de São Paulo, né, Lordelo? Então, pessoal, se você é fã do canal, se você quer mais proteção para você, para o seu comércio, escaneie o QR Code. Se você está vendo pelo celular, a gente vai deixar o link aqui no chat para vocês clicarem direto no WhatsApp, falar com eles. Chama lá, fala que veio do Na Cena do Crime. E se você gosta de conteúdo assim também, entra no Instagram deles, né, Lordelo? Eles postam bastante ali, bastante coisa a respeito. Então, bem bacana, pessoal. Não, realmente vale a pena, tá? E eu queria, para a gente fazer um fechamento agora do caso envolvendo a tentativa de homicídio, né? O atentado contra o tenente Pimentel da Rota, quero que você entenda o seguinte, a polícia, ela está encaminhando praticamente todos os envolvidos, eles já estão detidos ou mortos, mas ainda falta um fechamento. Quem mandou matar? A ordem veio de quem? Eu acredito até que a doutora Ivalda já tem essa informação, ela está próxima dessa informação, mas ela ainda está segurando essa informação, principalmente porque o homem que atirou na cabeça do tenente Pimentel está foragido, que é o chamado Hércules, Golias ou o Peruca. A gente não sabe ainda se ele saiu do país, se ele não saiu do país. Eu acredito que ele ainda está no Brasil escondido e a polícia está atrás desse homem. Mas vamos lá, deixa eu explicar para vocês um dos detalhes, uma das possíveis motivações. Acontece o seguinte, presta atenção, acompanha o meu raciocínio. Em 2004, teve uma ocorrência na madrugada do dia 22 de maio de 2024. A Polícia Militar, na realidade a Rota, recebeu informação que havia uma reunião no PCC, na comunidade de Heliópolis, Zona Sul de São Paulo. Com essas informações, a Rota, nós temos até aí uma imagem, a Rota, ela foi para a comunidade de Heliópolis, várias viaturas da Rota, e ali começou, sabe o quê? Uma correria. Gente fugindo de moto, gente fugindo de carro, e na Rua das Juntas Provisórias, que fica próximo à Avenida do Estado, teve uma troca de tiro entre integrantes do PCC
e teve também a troca de tiro contra policiais da rota. E nesse revide, 2 pessoas, detetive Alan, foram mortas. Vamos lá, 22 de maio de 2024, nós estamos em 26. E nós conseguimos os nomes das pessoas que foram mortas e que seriam integrantes do PCC e reagiram à abordagem dos policiais da rota. O primeiro deles, grava esse nome, Márcio Silva de Oliveira, 40 anos de idade, conhecido no mundo do crime como Fatioli. Gente, esse nome não dá para esquecer. Não é o grande apresentador da TV brasileira e apresentador de rádio, meu amigo Luciano Fatioli. Não é o Luciano Fatioli, é o Fatioli, que seria integrante do PCC, larga experiência no crime e passagens pela polícia, e ele morreu nesse confronto da rota. O segundo integrante que também teria morrido, o Fatioli tem 40 anos de idade, o segundo integrante seria Rodrigues Gomes Chaves, 25 anos, e eu não consegui até agora uma fotografia dele, mas ele seria integrante do PCC lá de Heliópolis. Mas essa dupla estava num carro, tentou fugir da rota, teve o confronto e dentro do carro deles foi encontrado um fuzil calibre 5.56 que estaria em poder da dupla. Além dessa arma de grosso calibre, foi encontrado também com eles colete à prova de bala e uma mochila contendo revólver que teria sido usado por essa dupla, tá? Ou seja, há uma linha de investigação que mira esse fato de maio de 2024 e para a gente encerrar o que disse a doutora Ivalda, presta atenção que pode ser a motivação esse fato que teve a rota lá em Heliópolis e que culminou, né, com a neutralização desses 2 criminosos, um deles o famoso Fatioli. Vamos ver o que a doutora Ivalda do DHPP disse. É uma das linhas, né? Porque o tenente Pimentel, ele era da rota aqui, ele tem outros casos, né? Em que ele também houve confronto, que ele está ali. Então, acreditar só um pode ser, até porque o Fatioli era mesmo uma liderança, né? Ali até Heliópolis, embora ele mora em outra região, ele atuava muito em Heliópolis. Então, é sim uma das hipóteses. Lembrando que o carro sai de Heliópolis, né, o Logan e a moto. E que algumas pessoas que a gente chegou, né, nós chegamos nelas ali, que a investigação aponta, até testemunha aponta, também são da região de Heliópolis. Então, sim, o caso do confronto com o Fatioli pode ser uma das hipóteses da motivação. Mas a gente não descarta outra. Até, Joel, se me permitir mais uma pergunta. Ontem a gente tratou do caso, você vai lembrar, Joel, apenas um disparo. Normalmente em Bom, é isso aí. Olha, pessoal, é o seguinte. Eu acredito que a semana que vem, na live da semana que vem, toda terça-feira, às 7h, eu acredito que que o DHPP vai fechar esse caso, tá? Se o Hércules vai ser preso ou não, a gente não sabe. Se ele saiu do Brasil, fica mais difícil, mas é uma questão de tempo. Mas o que eu estou muito curioso para saber é qual a motivação. Sabendo a motivação, quem deu a ordem para tentar matar o oficial da rota a gente precisa acompanhar. E quanto isso teria custado em dinheiro.